Vamos abrir as nossas Bíblias, né? Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do verso 6 ao verso 8. Diz assim o texto sagrado: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque precisamos da Tua ajuda, precisamos da iluminação do Teu Espírito, neste momento de exposição da Tua Palavra. Ó Deus amado, abre a nossa mente, o nosso coração, para que, Senhor, possamos compreender a Tua Palavra. Mas, Senhor, não apenas compreender, Senhor, mas assentá-la no coração, guardá-la no coração, para que ela se torne viva em nós, Senhor. Tua Palavra é viva, mas ela precisa descer ao nosso coração para modificar a nossa vida. Ó Senhor amado, ajuda-nos, dá-nos a graça, Senhor, de, além de compreendermos a Tua Palavra, praticá-la também, Senhor. Faz isso por nós, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de entrarmos propriamente no texto, seria bom que nós ouvíssemos algumas coisas a respeito do contexto. Logo após a sua libertação da primeira prisão, que foi uma prisão domiciliar, ela aconteceu aí pelos anos 60, 62 da nossa era, em Roma. Paulo exerceu um curto período de ministério, durante esse período, ele escreveu duas cartas, 1 Timóteo e Tito. Mas quando ele escreveu 2 Timóteo, a situação era diferente. Paulo estava novamente preso em Roma, não em uma casa, mas em uma prisão, por causa da perseguição deflagrada por Nero contra os cristãos. Isso mais ou menos nos anos 66 ou 67 da nossa era. Era uma situação bem diferente. Ele estava numa cela fria, com algemas, inclusive, e sem nenhuma esperança de que seria libertado. Ele tinha plena certeza que ele iria ser sacrificado. Nós poderíamos dizer que esse texto que nós acabamos de ler é o momento em que Paulo faz um balanço final da sua vida. E eu espero que nós possamos aprender muitas coisas aqui. Ele faz um balanço final da sua vida. Talvez ninguém aqui tenha enfrentado a morte tão de perto, não é? Talvez. Mas sempre o momento que se aproxima da morte ou uma enfermidade que nós pensamos que vamos morrer dela, é um momento apropriado para que nós possamos fazer um balanço. O próprio Salomão, escrevendo no livro de Eclesiastes, ele diz que
diante da morte é sempre um momento propício para nós pensarmos na transitoriedade da vida, né? De como a vida ela é fugaz, como ela é hoje, não é amanhã. Salomão chega a dizer que é melhor você ir na casa de um morto do que na casa onde nasce uma criança. Talvez porque seja o momento em que nós refletimos sobre a vida. Paulo faz uma reflexão aqui muito profunda. E eu tenho certeza, irmãos, que nós podemos aprender muitas coisas com o apóstolo nessa sessão que ele escreveu. Podemos perceber que Paulo examina a sua vida, olha para a sua vida de 3 perspectivas. A primeira, ele olha para o presente. Como ele está no presente, naquele momento. É o versículo 6. Ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo olha para o presente e vê o fim da sua vida. Ele vê a proximidade da sua morte, mas uma morte para a qual ele estava preparado. Isso é muito importante entendermos isto. Meus irmãos, é surpreendente lermos esse texto e observarmos que não há no apóstolo decepção. Talvez percebamos alguma tristeza, mas não há revolta. Mas há uma convicção, meus irmãos, uma certeza absoluta de quem ele foi, do que ele é e o que ele será. Que coisa maravilhosa! Agora ele olha para o presente e ele usa uma expressão veterotestamentária que é a palavra libação. Ele diz: eu estou sendo já oferecido por libação. No sistema sacrificial do Antigo Testamento, a libação era a oferta final que se seguia ao holocausto e a oferta de grãos prescritos para o povo de Israel. Era chamada de libação. Então ele vê o ato de sua morte como uma oferta, como uma oferenda que ele está dando ao Senhor. Ele vê assim. Veja que ele diz, ele fala da morte de uma forma de tranquilidade, de quietude. Ele diz, meus irmãos, que coisa maravilhosa: e o tempo da minha partida é chegado. A palavra grega para partida, que ele usa, significa desprender, soltar. É uma metáfora proveniente da soltura das cordas de uma embarcação quando se está pronto para começar a navegar. É como se ele dissesse: eu estou pronto para começar a minha ida para o Senhor. Maravilhoso isto, meus irmãos. Quem dera, irmãos, tomara que nós pudéssemos olhar para o presente, para o nosso presente, na hora da nossa morte, no momento em que nós estivermos perto de partir, e possamos dizer como um apóstolo: estou perto de partir, quando as cordas eu serei desamarrado deste mundo, e eu estarei indo em direção ao Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele não só olha para o presente, ele olha também para o passado. Alguém já disse, meus irmãos, que a vida presente é como alguém que dirige um carro olhando pelo retrovisor. Mas não é assim mesmo? Quem dirige bem carro sabe que não pode desgrudar os olhos do retrovisor, não é? É por isso que um carro tem um retrovisor interno e um retrovisor externo de um lado e de outro.
O bom motorista é aquele que olha para frente, mas está o tempo todo olhando para os retrovisores do carro. Porque já é o passado, né? Já aconteceu. Veja o que ele diz. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele usa 3 verbos que estão num tempo grego chamado tempo perfeito. Esse tempo descreve uma ação que é vista como tendo sido completada no passado, uma vez por todas, não necessitando ser repetida. Ele tem plena consciência de que tudo o que ele fez se completou. Ele não precisa fazer mais. O tempo que ele usa é um tempo que nós não temos na nossa língua, mas o grego tem esse tempo perfeito que traduz os verbos desta forma. Paulo olha para o passado e vê que ele viveu para Cristo. Ele viveu em fidelidade ao seu Senhor. E ele, quando olha para o passado, com base nos 3 verbos que ele usa, ele se vê primeiro como um soldado. Combati o bom combate, como um soldado. Interessante que essa ideia de soldado, ele fala dela no capítulo 2 do mesmo livro de Timóteo. Versículo 3 e 4, ele diz assim a Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Paulo, quando ele diz combati o bom combate, ele sabe que ele foi um soldado que obedeceu às ordens do Senhor. Meus irmãos, o que caracteriza o serviço militar é a obediência. A obediência caracteriza o serviço militar. A obediência às ordens. As ordens dadas ao soldado, elas são cumpridas rigorosamente. É o que mais interessa ao soldado, é cumprir as ordens que lhe foram dadas. É isto. E Paulo diz: combati o bom combate. Eu fui um soldado de Cristo. Enquanto estive nesse campo de batalha, eu obedeci às ordens do Senhor rigorosamente. Mas ele se vê também como um atleta, porque ele diz: completei a carreira. Como um atleta que começa uma maratona e vai até o fim, e chega ao seu final. Ele vai falar disso também, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, aliás, no capítulo 9, os versos 24, 27, o texto é tão claro que nem precisa a gente explicar. Veja o que é que ele diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, veja que ele se considera como atleta, porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meus irmãos, Paulo olha para o passado e vê: eu fui um atleta, eu entrei nessa carreira, eu fui disciplinado, eu me disciplinei, eu corri até o fim. E eu corri até o fim, não para receber uma coroa corruptível, uma coroa de louros, mas para receber a coroa incorruptível, aquela que o Senhor me dará. E ele vai falar disso no fim, depois. Ele tem essa consciência. Mas ele também se vê como um guardião da fé. Na parte C do versículo 7.
Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guardei a fé. Aqui ele não está tratando da fé como essa capacidade que nós temos de crer. Não é a fé que nós cremos em Jesus Cristo, mas é a fé como corpo de doutrina. Aquela mesma fé que Judas, escrevendo na sua carta, ele diz: a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É o corpo de doutrina que foi entregue a Paulo, a doutrina dos apóstolos, e ele tem consciência de que guardou essa fé, que ele andou nela. Ele tem plena consciência disso. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é podermos olhar para o passado e, a despeito de toda a nossa fragilidade, de todo o nosso pecado, de tudo de ruim que há em nós, nós podemos olhar e ver que nós fomos um bom soldado. Nós agimos como um atleta na disciplina da santificação e nós guardamos a fé. Que isto sirva de exemplo para nós, que possamos chegar desta forma lá. Mas Paulo também olha para o futuro, para aquele momento. Ele não só olha apenas para o presente e nem para o passado. Ele olha para o futuro, mas olha com muita esperança. Muita esperança. Veja o que é que ele diz no versículo 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Desculpem. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Olhando para o futuro, além da morte, Paulo vê o céu. Ele vê a coroa da justiça que está guardada e lhe será entregue pelo Senhor. O Senhor que ele tanto amou e amava. No dia da sua vinda. A palavra grega para coroa dá a ideia de algo que envolve. Uma coisa que envolve. Provavelmente Paulo fala da coroa da justiça, referindo-se à justiça de Cristo, imputada aos crentes, da qual ele seria completamente envolvido, ele seria aperfeiçoado nessa justiça. Certamente ele está pensando na justiça de Cristo, não na justiça aqui da terra. Ele será envolvido naquele momento da justiça de Jesus. Paulo olha para o céu e vê que esta coroa da justiça o aguarda. Ele não tem nenhuma dúvida disso. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Algumas considerações finais para que possamos encerrar. Meus irmãos, se fizermos um balanço da nossa vida hoje, o que podemos afirmar diante do Senhor? Como é que nós estamos diante de Deus, diante do Senhor? Como estamos? Ponderando sobre o presente, estamos preparados para enfrentar a morte? Eu não estou dizendo aqui que alguém deve desejar a morte. Não, meu irmão, de jeito nenhum. A morte virá no tempo certo, né? Não estou falando disso aqui.
Diante de tantos relatos de pessoas que estavam bem e de repente se foram, não será normal que eventualmente eu me pegue ponderando sobre isso. É bem normal que isso venha a acontecer. Uma coisa, meus irmãos, estejamos certos, exceto se estivermos vivos quando Jesus voltar, todos nós passaremos pela morte. Todos nós. Não tem jeito, né? A não ser que estivermos vivos quando o Senhor Jesus voltar. Então nós seremos levados com Ele. Vai ser muito melhor, obviamente, sem passarmos pela morte. Mas, se não, todos passaremos pela morte um dia. Resta-nos saber se veremos a morte como o momento em que ofereceremos a nossa vida como libação diante do Senhor. Resta-nos saber se é assim. Se nós vamos, naquele momento, dizer: Senhor, toma a minha vida, eu entrego a Ti. Total e completamente. E ao olharmos para o passado, o que veremos? Meus irmãos, a partir do momento da nossa conversão, começa uma carreira. Uma carreira que nos foi proposta por Deus. É isso que diz o Escritor aos Hebreus. A carreira que nos está proposta. O Senhor é quem nos propõe essa carreira. Uma carreira que nós temos que corrê-la até o fim. Temos que chegar até lá. É a corrida à santificação. E a meta dessa corrida é a perfeição em Cristo. É chegarmos à perfeita varonilidade de Cristo. Esta é a meta. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que essa carreira deve ser corrida com os olhos fixos em Cristo, postos nele. Nem de um lado nem para outro, mas olhando para o Senhor. Para que alcancemos essa meta, meus irmãos, nós precisamos correr como bons soldados de Cristo. Como se fôssemos soldados dele. A metáfora é perfeita. Com os olhos fitos nele, não nos envolvendo em negócios desta vida, mas obedecendo inteiramente às suas ordens. Este é o modus operandi que nos levará à reta final, à fita lá na frente. Este é o modus operandi. É assim que nós devemos agir. E quanto ao futuro? É impossível pensarmos na morte sem olharmos para o futuro. Não tem jeito, né? Mas aqui, meus irmãos, está o diferencial. Aqui está a diferença entre o crente e o não crente. Entre o justo e o injusto. Entre aquele que conheceu a Cristo e aquele que não conhece a Cristo. Aqui está o diferencial. Nós olhamos para o céu na certeza de que nós vamos morar lá. Que há uma coroa da justiça que nos espera. Que há moradas no céu preparadas pelo Senhor para nós. Este é o diferencial. É isto que você pensa, meus irmãos? É isto que você pensa, meu irmão? É isto que você pensa? Você tem essa certeza no seu coração, você anseia por isso, você deseja estar com Cristo. O apóstolo Paulo desejava, é por isso que ele não tinha dificuldade. Ele dizia: de dois lados eu estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas se o meu trabalho aqui na terra traz fruto para o Senhor, eu prefiro ficar. Este é o sentimento do nosso coração, é assim que nós nos sentimos.
quando olhamos para o futuro, nós temos a esperança viva dentro de nós, de que nós não pertencemos a este mundo, o nosso lugar é lá no céu, nós temos essa esperança viva. Que estaremos definitivamente libertos do pecado, aguardando o dia da volta de Cristo, quando receberemos o nosso corpo incorruptível, igual ao corpo do Senhor Jesus, e viveremos para sempre com Ele, onde não haverá mais pecado, meus irmãos. Esta praga que colou em nós e não nos deixa, lá não haverá mais, não tem mais pecado. Não tem tristeza, não tem dor, não tem luto, não tem morte. Lá é a presença maravilhosa do Senhor Jesus, todo o tempo e o tempo todo. Meus irmãos, a única coisa que nós deveríamos dizer era Maranata, né? Ora vem, Senhor Jesus, vem logo, porque aqui está muito ruim. Meus irmãos, pensemos nessas coisas. Pensemos. Olhemos como o apóstolo Paulo, diante da proximidade da sua morte, ele pôde ver as coisas nessas três perspectivas. Não estou ou dizendo que alguém aqui está para morrer, ou não, de jeito nenhum, meus irmãos. Mas eu acho que é salutar, eu acho que é bom lembrarmos dessas coisas, estando perto da morte ou não. É bom pensarmos como está a nossa vida no presente. É bom olharmos para o passado e ver o que nós fizemos. Porque nós podemos mudar muitas coisas, né, meus irmãos? Mudar para melhor. E olharmos para o futuro na esperança de que o Senhor Jesus vai voltar e nós iremos com Ele. Amém? Que Deus, pois, nos abençoe.